Nossa aula de hoje é sobre como você dar o preço na hora que o cliente pede o preço. Muito vendedor sofre muito internamente. Por quê? Porque ele tem na mente dele o seguinte: a hora que eu der o preço, o cliente vai sair correndo. Então, às vezes, tem vendedores que o cliente pergunta: quanto custa? E ele diz: como? 4 que ele não fala, porque ele fica com medo que quando ele falar o preço, o cliente vai sair correndo. Só que quando ele fala dessa forma, quando ele não passa essa segurança do seu preço, automaticamente na cabeça do cliente veio o seguinte: se nem o vendedor está acreditando no valor do seu produto ou do seu serviço, por que que eu acreditaria? Então esse é o primeiro erro. O primeiro erro é o quê? Ter medo de dar o preço. Não tenha medo de dar o preço. Existe uma técnica, existe técnica para dar preço, Michel? Sim, existe técnica para você dar preço. Então, primeira coisa é você não ficar com medo de dar o preço. Segunda coisa que você precisa ter uma tabela de preço. A melhor forma de você dar o preço é você tendo uma tabela de preço. Então, vou ensinar algumas coisas aqui hoje que vão te ajudar na hora de você negociar. Porque o que quer dizer? Quando chega no preço, quer dizer que você já vendeu. Agora nós vamos negociar. E um outro erro que muitos vendedores cometem é sempre falar o preço mais baixo. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o meu produto custe R$ 12.000 em 10 vezes, de 1.200, ou 10.000 à vista. Vamos dar esse exemplo. E aí, quando o cliente pergunta quanto custa, o vendedor diz assim, 10.000. Nossa, quando você faz isso, automaticamente você já matou a sua negociação. Por que que o vendedor fez isso? Porque ele tem medo de dar o preço mais alto, porque ele acha que o cliente vai correr. Só que o seguinte, depois que você dá o preço, existe duas perguntas que sempre vão acontecer. Primeira pergunta que o cliente vai fazer, que ele pode fazer. Primeira, são duas opções que ele tem de fazer. A primeira é, você parcela? Se eu falei 10.000, eu não parcelo. Aí eu vou dizer, não, parcelo em 10 vezes de 1.200. Aí ele vai dizer, ah, mas você vai cobrar juros, então aí não dá. Aí eu não vou fechar com você. Então esse é o primeiro erro. Estou dando o preço mais baixo em vez de dar o preço mais alto. Então, porque a primeira pergunta que o cliente pode fazer é o quê? Você parcela? Qual é a segunda pergunta que o cliente pode fazer, Michael? A segunda pergunta que o cliente sempre faz, mesmo que ele não tenha dinheiro, é o quê? Se for à vista, tem desconto? Então sempre, toda vez que você der o preço, você vai receber uma dessas perguntas. Você parcela ou você dá desconto se for à vista? E se eu dei o preço mais baixo, que é o preço à vista, eu não consigo nem dar desconto. E se eu parcelar, eu vou ter que cobrar juro. Então qual é o jeito certo de dar preço? Primeira coisa, como que você dá preço? Você explica o seu produto. E quando o cliente pergunta quanto custa, você vai usar essa técnica que eu vou ensinar agora. Quanto custa? Você vai dizer R$ 12.000. Isso, esse silêncio. Isso é dessa forma que você dá preço. A gente chama de técnica do silêncio. Você fala o preço e fica quieto. Eu sei que na sua cabeça vai passar mil coisas, meu Deus, eu vou dizer para ele que dá para parcelar, eu vou dizer... Não, não diga nada, contenha-se dentro de você. Esses milésimos de segundo vai aparecer na sua mente até horas, porque você fica nervoso. Mas mesmo que você fique nervoso, quando o cliente perguntar o preço, a primeira coisa que tu vai falar é um preço com confiança, R$ 12.000. E o preço mais alto, o preço a prazo. Sempre você vai dar o preço a prazo mais alto. Porque tu sabe que ele vai pedir para parcelar ou ele vai pedir desconto. E tu vai poder fazer as duas coisas. E quando tu faz o que o cliente quer, automaticamente parece que ele está conduzindo a negociação, mas na verdade é você. Então a primeira coisa que você faz é sempre dar o preço mais alto. Segunda coisa, fala com firmeza. Fala como se fosse assim, como assim? Tu não tem R$ 12.000 no bolso agora? Tipo, quanto custa? R$ 12.000. Com confiança, como se R$ 12.000 fosse algo comum. Então, essa confiança que você passa na sua fala já faz o cliente decidir. Outra coisa, fala o preço e fica quieto.
Essa é a técnica. A técnica é 12 mil. Nossa, esses segundos parecem uma eternidade. Mas quando você fica quieto, isso gera uma pressão emocional no cliente. Gera uma pressão muito forte nele. Então, automaticamente, ele vai dizer, você parcela? E aí você vai dizer, sim, eu parcelo. E você vai fazer uma pergunta. Quantas vezes você quer? Eu sempre quero que o cliente dê o ponto de vista dele antes do meu. Porque quando eu pergunto, muitos vendedores ruins, eles já saem gastando toda a margem de negociação deles que eles já têm. Vamos dar um exemplo. Quando o cliente diz assim, você parcela? Ele já diz, eu parcelo em 10 vezes. Não fala, ele só perguntou se tu parcelava, ele não perguntou quantas vezes. Então, aqui é uma técnica, responda uma coisa por vez. Responda somente o que o cliente está pedindo. Então, se ele perguntar, você parcela? O que você faz? Sim, eu parcelo. Quantas vezes você quer? Agora imagina um vendedor que não é preparado. Ele diz o seguinte, sim, eu parcelo em 10 vezes. A empresa vai passar 10 meses recebendo, 10 meses sem fluxo de caixa, porque o vendedor estava com medo de perder as vendas e já jogou em 10 parcelas. Então, o que acontece? Quando eu pergunto para você, quantas vezes você quer? As pessoas não querem parecer que elas estão sem dinheiro. Elas vão, ai, deixa eu ver, tu faz em 5. E aí, ela poderia fazer em 10, mas ela pediu 5 porque ela estava com medo que você não ia parcelar. Ela não sabe o seu ponto de vista. Ah, mas tem clientes treinados, Michel? Tem clientes treinados, que tu vai dizer para ele, quantas vezes tu quer? Ele vai perguntar, quantas vezes tu pode? Quando eles fizerem essa pergunta, você vai usar outra técnica. Vamos imaginar, eu posso fazer em 10 vezes de 1.200. O que você vai fazer? Você vai ancorar. Você não vai dizer que você faz em 10 vezes. Você vai dizer, eu faço em 7 vezes. 7 vezes tá bom para você? Porque nós só estamos negociando, isso não é a proposta final. Eu só tô ancorando. Por quê? Porque quando eu ancoro em 7 vezes, ele não consegue fugir muito dessa distância. Então, ele pode olhar para você e dizer assim, tu faz em 10 para mim? Primeiro, porque ele acha que tu não vai conseguir. Segundo, ele não consegue fugir muito dessa distância porque tu já ancorou em 7. E, na verdade, você pode fazer em 10. E aí você vai usar uma técnica que a gente ensina que se chama fechamento embutido. Toda vez que o cliente pedir, anota aí, toda vez que o cliente pedir uma condição que você pode dar para ele, você não vai dizer assim, sim, eu faço. Por exemplo, você faz em 10? Você não pode responder sim. Se você responder sim, a pessoa ainda pode dizer, ah, mas eu vou pensar. Então, você vai usar toda vez que você puder fazer a condição que o cliente está pedindo para você, você vai usar a técnica do fechamento embutido, que é o quê? Você vai perguntar para ele, bom, eu ancorei em 7, poderia fazer em 10. Ele pediu em 10, eu posso fazer. Então, em vez de, ele pergunta o seguinte, você faz em 10? Eu pergunto para ele, se eu conseguir fazer em 10, você fecha? Olha só, eu não disse eu consigo, eu disse se eu conseguir, você fecha? Quando você faz essa pergunta, o cliente pensa o seguinte, ah, ele não vai conseguir, isso não depende dele, e ele nem pensa, ele já responde para ti, sim, se tu fizer em 10 eu fecho. E aí quando ele falar isso, você vai só estender a sua mão e dizer, tá fechado. Então, isso se chama fechamento embutido, aí a gente fecha antes do cliente achar que ele estava fechando. Então, se você usar essas duas técnicas, eu tenho certeza que a partir de agora, você vai aumentar muito o seu fechamento. Siga esse passo a passo, vender é técnica, assista quantas vezes você precisar, mas siga esse passo a passo que eu tenho certeza que a partir de agora, você vai aumentar as suas vendas. Agora, é com você, faça aí na prática, treine, que eu tenho certeza que as suas vendas vão aumentar.